Gente, então, muito obrigada. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Estou com o Leandro Mascarenhas, CEO empresário, especialista em gestão empresarial com foco em crescimento comercial. Isso, né? Ele é CEO da Bia Educação. Sim. Tive o prazer de conhecer ali no Macau no primeiro momento e agora é o vivaço aqui, né? Grande E prazer. eu tenho certeza que a gente vai trocar muito, vai aprender muito. Então, Leandro tem uma visão estratégica voltada para resultados. É isso. É isso? Leandro também traz essa frase que norteia a sua jornada. Em uma empresa, nada e ninguém pode ser um obstáculo para o crescimento. Exatamente. Isso é a nossa marca registrada, assim, porque nós acreditamos que empresas precisam crescer para serem saudáveis. Então esse é nosso mantra, assim, para poder estar avançando. Deixa eu me apresentar para o pessoal. Meu nome é Leandro Mascarenhas. Eu sou CEO, empresário e sou mentor de uma empresa chamada Bia Educação e Mentoria, especializada exclusivamente em mentorar empresas de proteção veicular. Porque essa é a minha especialidade há mais de 20 anos. Então eu adquiri muita experiência nesses últimos anos e pude desenhar um modelo, um método de negócio justamente para poder ajudar as associações a encontrar caminhos mais possíveis com menos tempo. Esse aqui é meu grande objetivo. E comigo, ao meu lado, também mentorando junto lá na BI, também uma mentora, Gisele Dalmoura, que é especialista em gestão de pessoas e vendas. Ela tem mais de 15 anos de experiência como empresária, principalmente na parte de venda. E além disso, traz com ela uma carga muito grande por ter um MBA na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, uma das 50 maiores escolas de negócio do mundo, né? Então ela é uma especialista nisso, em gestão de pessoas e venda. E além disso, para fechar, ela coordena um time com mais de 50 consultores internos dentro de uma associação de proteção veicular. Então é uma bagagem extremamente grande que tende a contribuir muito nesse episódio, nesse podcast que a gente está fazendo aqui. Obrigado, Zé, por estar aqui. Boa tarde, muito bonito. Olha, o que eu faço? Boto a mão na massa. Depois que o Vendo me apresenta assim, o que ela faz? Faz acontecer. Eu faço o negócio acontecer. Eu sou uma pessoa de ação, de execução, adoro gente e venda é o caminho, né? Venda é o caminho. Empresa que não vende, quebra. Todo mundo já sabe, é clichê, mas é real. Isso aí não... Na vida todo mundo tinha que aprender a vender. Não, e achei muito legal, quero fazer aqui um parêntese, né? Que quando eu tive a call com eles, a Gisele tá com o Leandro, a Gisele também estava junto, foi ali onde eu a conheci também. E aí falei um monte, como boa vendedora também. Aí no final, assim, Michelle, entendi, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas vamos aqui aterrar o negócio, vamos botar aqui o negócio para acontecer. Eu amei aqui, eu não falei, gente, tem alguém aqui que tá pensando, né? E a gente aqui só criando, né? É verdade. Mas vamos lá. O primeiro episódio ele é sempre um nervosinho, né? Ele tá um nervosinho, dá um frustãozinho, mas vamos tentar transformar esse momento aqui o mais tranquilo, o mais gostoso, para que a galera que esteja nos acompanhando e que possa ver o podcast depois, possa sentir essa energia que a gente está sentindo aqui. E esse é só o primeiro episódio de uma sequência de podcast que a gente vai fazer, todos eles voltados para o mercado de produção veicular. Por quê? Porque nós, principalmente agora, né, com esse novo momento que estamos vivendo, regulamentação que acabou de acontecer a primeira fase, enfim, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para ser divulgada que as pessoas ainda não sabem, né? E a gente queria hoje abordar alguns dos temas que a Michelle vai coordenar, mas esse é só o primeiro de uma sequência de episódios que a gente vai ter voltados para a produção veicular. Gente, antes de também a gente iniciar, vou apresentar a Tássila. Você já conhece Venda da VeaCast. Tássila aqui também vai contribuir muito com a gente, mas falar mais de vendas, eu vou falar mais de marketing. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né, não poderia deixar de ser sobre a nova regulamentação, né, e o novo comportamento desse consumidor frente a essa nova regulamentação. Então, o que você poderia, né, falar sobre isso? Até você teve agora também na primeira reunião lá da FEBED, né? O que você viu lá? O que você pode trazer para a gente em cima dessa visão do novo consumidor frente a todas essas mudanças? Primeiro, você falou da FEBED, né? Eu queria parabenizar aqui, deixar os parabéns aqui para o pessoal da FEBED, o Maguinho, o presidente, todos do time da diretoria, todos os advogados que passaram por lá, todos os fornecedores. Por quê? Porque é um movimento, a gente estava falando agora há pouco os bastidores aqui, que faltava isso no nosso mercado, né? Faltava a união das pessoas, faltava as pessoas se unir para poder encontrar um caminho comum. Porém, e aí voltando aqui na questão da regulamentação, o que acontece? Antes de vir a regulamentação, muitas associações estavam com muito medo. E é um medo de fato legítimo, tá? Por quê? Porque é como se assinar um cheque em branco.
O movimento veio a regulamentação, ou melhor, foi um nó, vai ter a regulamentação, e aí colocaram uma data para que se fizesse esse credenciamento, quem não fizesse estaria fora. E as associações têm uma grande resistência no primeiro momento, porque de fato era assinar um cheque em branco, era assinar um contrato sem ter a regra do jogo. E essa regra do jogo será escrita agora nos próximos 2 a 3 anos. Esse é o prazo que se tem para poder escrever essa regra do jogo. Mas um ponto interessante que a gente tem que levantar aqui é o seguinte: associações, parem de ter medo. Não olha mais para trás, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para as grandes possibilidades, as grandes oportunidades que vão surgir daqui para frente. Porque acho que esse é o olhar do empresário, e o nosso podcast, nosso trabalho, a nossa mentoria é sempre voltada para o olhar do crescimento, e não para o olhar da gestão administrativa, estou com medo, não vou avançar, não, é com o olhar comercial, para que as pessoas, os presidentes, os gestores de associação, os consultores, tenham um olhar mais amplo e possa fazer esse trabalho. Então, eu acho que, na verdade, olhando para o futuro, a regulamentação faz abrir o mercado para as associações. Ele amplia. Por quê? Porque ele dá para as associações uma notoriedade. Porque uma vez que a gente está passando por um processo regulatório, que essa é a realidade de todas as associações, se eu não salvo engano, há 2 dias atrás foi o prazo final para todas as associações se cadastrarem. Foram mais de 2.200 associações se cadastradas por todo o país. Então, de lá para cá, o que passa, o que muda? Uma das coisas que muda, Michele, a gente não vai poder mais tratar associação de proteção veicular com esse nome. A gente vai ter que passar a usar uma outra nomenclatura. Isso é a exigência da primeira norma da SUSEP. Então, passará a chamar PPM, Proteção Patrimonial Mutualista. Enquanto se olha para esse nome, Proteção Patrimonial Mutualista, isso abrange muitas coisas. A gente deixa de poder prospectar apenas veículos de passeio e passa a poder prospectar patrimônios. Por que não máquinas? Por que não equipamentos? Por que não equipamento eletrônico? Isso tudo é um mercado, isso se abre de certa forma, isso mostra, e não só isso, tá? Serviços, pequenos produtos embarcados dentro de uma operação. Então, abre-se o mercado de tal maneira que muitas das vezes as pessoas estão com um olhar administrativo, com medo, acuado, achando que com medo de que, cara, não vai dar certo, vai fechar, o que vai vir por aí. Não, pessoal, não olha para esse lado, não. Olha para o lado positivo. Ampliar a visão. Abre a visão. Existe oportunidade em todas as coisas. Então, quantos empregos vão surgir em função disso? Quantos novos negócios vão surgir? E outra, né? Esse é um dos olhares que a associação precisa ter. E com detalhe, abre-se também, Michele, uma outra lacuna, que é pessoas que não compravam proteção veicular passarão a olhar proteção veicular com outros olhos. Sim. Por quê? Porque estamos debaixo do guarda-chuva da SUSEP. Se a gente está passando por um processo regulatório, não tem mais ninguém ilegal, né? Não era ilegal, mas irregular, digamos assim. Agora nós estamos passando por um processo regulatório, todo mundo cadastrado, todo mundo tem a chance de agora mostrar o seu trabalho, falar do seu trabalho. Então é papel nosso e de toda a sociedade que norteia esse universo, os advogados, as federações, a FEBERJ aqui no Rio, a Favisul lá no Sul, os advogados, doutor Alexandre, doutora Patrícia, doutora Virgínia, tanta gente boa, doutor Sérgio Castilho, tantas pessoas boas, também as empresas, Inova, FPV, Pau SRM, tem tanta empresa bacana, que essas empresas precisam nos ajudar a divulgar o que é a PPM, Proteção Patrimonial Mutualista, para que a população, de modo geral, possa conhecer o nosso trabalho e aí sim começar a educar o pensamento de que proteção patrimonial mutualista, que está regida por uma norma da SUSEP, é uma opção. E quando passa a ser uma opção, a gente começa a atingir outros mercados. O mercado da classe A, o mercado da classe B+. Não diretamente do dono, do patrão, mas e do filho que acabou de fazer 18 anos, que o seguro é extremamente alto? Se eu tenho uma opção que está debaixo das normas da SUSEP, por que não fazer? Então acho que o mercado tem que se abrir muito em função disso. Maravilha. Eu acho que eu também vi desde sempre, né, essa vantagem. Na verdade, toda vez que a gente mexe e regulamenta alguma coisa, né, óbvio que no primeiro momento pode cercear algum ou outro, uma coisa ou outra, faz parte. É o famoso perder para ganhar, né? Então perde-se alguma coisa sim, mas também, se você tiver o olhar no ganho,
sempre você vai ganhar. Uma equidade. Mas eu acho que é uma questão também de... A gente tá falando, tinha falado hoje sobre o novo comportamento do consumidor, né? E o mercado, ele transforma. A gente costuma dar um exemplo muito bacana, né, Leandro, sobre o que é a proteção veicular nesse novo cenário. Antigamente só tinha táxi, né? Isso. É um exemplo muito clássico do que a gente está passando. Muito igual o que a gente está passando. Só tinha táxi. E o que ele fazia? Qual era o fim dele? Levar o passageiro de um ponto ao outro. E aí entrou o Uber. O que aconteceu? O Uber. Todo mundo começou a martelar o Uber, dizendo que era irregular, não podia notificar. Táxi pirata. Táxi pirata. E aí... Briga no estacionamento, do shopping, no aeroporto, era uma coisa. E aí os taxistas se sentiram acuados, né? E martelavam o Uber. E aí não tem, porque o mercado aceitou. Sim. Ele não tem como voltar. O mercado aceitou pela necessidade. E a proteção veicular é a mesma coisa. Ela nasceu por uma necessidade de algumas pessoas que não tinham lugar na seguradora. E aí ela teve que nascer. E aí fomos muito martelados, muito martelados. E agora veio a regulamentação. E aí quando a gente enxerga a regulamentação, a gente tem que olhar igualzinho o Uber. Olha o caminho. Que a gente é um país de empreendedor, né? Sim. E aí isso virou uma segunda profissão, né? Então, de muita gente. De muita gente. Milhares. Então, a regulamentação pra gente, ela abre um universo. Tem que parar de pensar naquela regra, na norma, porque vai vir, né? Todo lugar tem norma, tem regra. Que bom que vinha agora. Tem que pra ordenar, né? Tem pra coordenar lá todo mundo. Separa o joio do trigo. É isso. Deixa o pessoal de fazer bagunça, né? É isso. E aí, falando, pegando esse gancho aí do consumidor, né, que ele não é mais o mesmo, né? Sim. Hoje o cliente pesquisa muito antes de tomar qualquer decisão, né? Independente de proteção veicular ou qualquer outro segmento, o próprio digital nos dá essa possibilidade de ter aí uma quantidade absurda de opções para gente. E assim, é o que eu sempre falo aqui para os clientes, né, que investem em tráfego, investem em mídia, qualquer tipo de mídia. Ele pode estar, aquele consumidor pode chegar preparado ou não. Ele pode estar no momento de compra ou não. Sim. Então a jornada hoje é muito maior do que, né, antes, que a gente tinha só o offline, né? E aí dentro de proteção veicular, né, com essa jornada de compra mais longa, tal, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sim. Qual é essa jornada e como isso se aplica aí agora com a nova regulamentação também, né? Sim. Antigamente, não tão distante assim, o marketing era feito de uma outra forma. Era feita por dois aspectos: atração e oferta. Uhum. Eu impactava a pessoa no tráfego, tudo à base de tráfego. Então eu impactava aquela pessoa, que eu fazia uma oferta de valor que a pessoa ela acabava comprando. Esse era o modelo de consumo das pessoas, de modo geral, em proteção veicular. Da comunicação. Da comunicação e a forma, o caminho, o canal, né, que o tráfego pago era somente esse. Sim. Hoje, com esse novo formato, com essa regulamentação, aliás, teve algumas grandes associações já tinham entendido esse jogo e já vem nadando nesse novo modelo. E o podcast acho que serve para isso, para informar, né? Informar quem ainda não tem essa informação. O novo formato de consumo mudou. Agora, é o que você falou, a jornada é mais longa. A jornada do consumidor, primeiro ele vai te pesquisar, depois ele vai entender o seu produto, depois ele vai entender o seu negócio, se você realmente é o que é. Depois ele vai pesquisar com pessoas ou com algumas ferramentas, como Reclame Aqui, como o Google Meu Negócio, como tantas formas que tem, para só aí depois ele querer tomar uma decisão, se sim ou se não. E se não tiver mais, quando ele estiver fazendo alguma simulação, ele vai às vezes poder fazer simulação em várias. Em várias. Então, assim, é preciso as associações ter um olhar um pouco mais amplo no sentido de eu preciso estar em múltiplos canais. Eu preciso... E todos esses múltiplos canais, né, Zélia, as pessoas vão... o cliente, eles têm que conversar os múltiplos canais. Eu tenho que ter um blog, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um Reclame Aqui. Todas as coisas precisam estar conversando para que esse novo comprador, esse novo cliente, consumidor, ele possa olhar, porque é um cliente muito mais exigente, né? Ele vai validar as informações. É isso que ele quer. Ele não é mais impulsivo, né? Ele olha lá, ele cria o desejo, né? Porque o marketing era muito impulsionado dessa forma, né? Ou criar o desejo, e aí a pessoa comprava. E agora ele vai olhar, primeiro ele vai validar, para depois ele tomar a decisão de compra. Então ele precisa saber se realmente hoje não tem espaço mais para empresa que fala o que não vende, né? Então é muito importante sobre isso. Então, espaço para empresa que fala o que não vende, ela não conversa, né? E aqui eu acho que é a grande virada, né? A grande chave do negócio é entender que
o consumidor que comprava de uma forma, agora nós estamos diante de um outro tipo de consumidor. Mais exigente, porém mais pronto para compra. Ele é mais especialista para comprar. Então isso faz uma diferença nessa jornada de compra das pessoas. E aí, Michele, não somente as empresas de marketing ligadas às associações vão precisar se transformar, ter esse olhar, né, para poder, de que maneira fazer um criativo para atrair esse novo consumidor, que é um consumidor que até então não tem confiança nas associações. Por quê? Porque ele não acredita, né? Até a regulamentação, melhor, até hoje ele ainda não acredita. Ou seja, é papel das pessoas, das entidades, dos escritórios de advocacia, das mídia social, esse podcast aqui, uma rádio, uma TV, a gente dá clareza à população de modo geral. As pessoas precisam saber o que somos. Proteção patrimonial mutualista. Essa clareza, essa informação vai nortear todo o nosso futuro. Então, é nossa responsabilidade enquanto mentores, responsabilidade enquanto os advogados, responsabilidade enquanto as empresas que fazem parte desse norte, dos consultores, terem a capacidade, terem um entendimento geral de tudo que está acontecendo para que ele possa dar clareza ao consumidor. Porque, na verdade, no final do dia, o que importa? O que importa é o cara comprar. O que importa é o cara se associar. O que importa é você fazer mais um negócio. O que importa é você atender mais uma pessoa. Então, isso é que é o grande pensamento que as associações precisam ter. Não, e o consumidor está totalmente antenado, né? A gente, em algumas empresas, está fazendo nossas campanhas de televisão e foi incrível. A gente fala aquilo que a gente pratica, né? Eu gosto desse, né? E aí ontem foi incrível, né? E aí o telefone não parava de tocar lá dentro de uma central de vendas. E aí eu tava escutando os consultores, né? E aí um falava assim, vocês se regulamentaram? Então, para você entender que o consumidor, ele tá antenado. Sim. Não existe mais assim, cara, não vou ali porque ele não sabe o que é isso. Ele sabe que é tudo. O público mudou, né? 10 anos atrás, tudo que a gente falava, o cliente... Isso assim mudou, né? Hoje, o consultor, ele tem que ter domínio do produto, mas primeiramente ele tem que ter domínio da jornada do cliente. Sim. Porque hoje existe a jornada do cliente, né? Que você sabe perfeitamente. Eu me lembro que, até contar um caso rapidamente aqui, eu me lembro que há uns 3 anos atrás, numa associação que a gente faz mentoria, a gente usava um valor para tráfego lá, e aí era bem isso, trabalhava preço, trabalhava emoção, 100 carros são roubados no Rio de Janeiro todos os dias. Por apenas R$ 3,90 ao dia você protege seu carro. Era mágico. Bum, toda hora pintava o lead na tela. Toda hora. Era chuva de lead. Hoje não funciona mais. Hoje o consumidor ele não vai mais para esse gancho, principalmente agora com esse novo consumidor, que é o consumidor da classe B e A, que ele já é esse consumidor mais exigente. Então as associações vão precisar se transformar, vão precisar aprender, se profissionalizar enquanto marketing, enquanto venda, enquanto gestão, para poder surfarem uma onda que acabou de começar. Então, assim, eu tô gostando muito de fazer esse negócio aqui, Mi. Bom. Porque, assim, eu acho que é um canal de divulgação para as pessoas se ligarem. Porque muitas das vezes o cara tá lá no interior do país e não tá tendo acesso a algo de valor, a um conteúdo de valor, que ele tá lá pensando que não, é só ficar quietinho aqui que a onda vai passar. Não vai passar. Não vai. Ou você se profissionaliza agora, ou você vai perder o bonde. Não tem jeito. Não tem mais espaço para amadorismo. Não tem espaço para amadorismo. E as associações de produção veicular, historicamente, ela tem essa característica, tá? De ser, não, vou fazer aqui, vou me juntar com um amigo, vou fazer um negócio, vamos ver se dá certo, vamos ver se... Tudo foi muito assim. Porque a gente vê, né, que tem um perfil de empreendedores quando é um mercado de empresários. Sim. É um mercado tipicamente de empresários. Quando a gente fala de seguro, né? Você precisa ter todo um lastro para você empreender numa seguradora. Sim, tem que ser um corretor formado, SUSEP, tem que ter toda essa... Exatamente, bem informado. E antes, você não precisava disso. Quando agora a gente está falando de proteção veicular, você não precisava dessas todas. Sim. Né? Então agora, eles precisam, os consultores, todo mundo, muito treinamento em educação. Então acho que tem muito espaço aí para... Não conheço, Benito, uma pergunta assim, talvez seja muito frequente para vocês.
acho que é muito importante o próprio consultor, na hora de atender, saber a diferença, né? De uma seguradora ou uma proteção veicular. Sim, por incrível que pareça. Seguradora vai ter Proteção veicular tem 20 anos que isso existe. Mas até hoje existe consultor de proteção veicular que não sabe essa diferença. E isso aqui é muito assim, ligados para vocês falarem isso para eles, né? Levar essa informação para eles. Eu acho que é muito rico isso que a gente está fazendo, porque é um meio de comunicação onde as pessoas podem acessar de graça, né? Então vai ter um conteúdo de valor e vai falar, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado por essa ótica. Então eu acho que isso tende a trazer clareza para todo mundo. Você quer perguntar, Tássila? Porque a Tássila não é, né, do mercado. Não, é com essa cuida. Sim. Essa curiosidade. Curiosidade, eu queria que vocês trouxessem pra gente qual que é a diferença e a vantagem de proteção veicular para a seguradora. Tá bom? Acho que isso é muito Eu acho que eu inicio, e o Leandro, né, lógico que é autoridade há mais de 20 anos, ele vai ter mais propriedade, mas eu vivo esse mundo, e eu venho de vendas há 15 anos e caí em proteção veicular, e falei, menina, esse negócio daqui é legal. Eu entendia de carro, num chassi, eu olhava ali, eu falei, eu entendia de pessoas, né, então isso era importante. E aí, o que me fez dar clareza foi exatamente o que eu falo muito sobre o táxi Uber, o fim é praticamente o mesmo. É proteger o veículo, uma seguradora protege, né, o veículo e a associação também, só que de formas diferentes. Então, eles tinham regulamentações diferentes. Então, assim, primordial entender que o fim, quando um consultor vai explicar, ele fala, o fim é o mesmo, só que tem formas diferentes de ser feitas. Aí você quer explicar? Tanto é que na nova nomenclatura, proteção patrimonial mutualista, proteção ok, patrimonial ok e mutualista. Mutualista é exatamente isso, é a divisão desse prejuízo entre todas as pessoas que estão ligadas ao modelo. Então, a diferença de associação para proteção veicular é isso. A associação de proteção patrimonial mutualista, ela divide a despesa entre os associados. E na seguradora não, na seguradora cada um tem o seu custo. E na mutualista, necessariamente, ela precisa sofrer um rateio. Ela é a divisão de prejuízo. Então, eu não sei qual o prejuízo que vai acontecer esse mês. Imagina que somos todos associados, ok? Então, cada um com o seu carro. Ninguém está com o carro batido. E nem sabemos se vai bater. Mas e se bater? O prejuízo que tiver, divide para todo mundo. Já numa seguradora tradicional, não. Cada um faz o seu. Eu tenho um preço mais carregado para garantir que aquele preço não haverá alteração. Diferente da associação, que o preço poderá sofrer alteração de acordo com o prejuízo que tenha dentro do mês. Então a diferença básica entre a seguradora e a associação, agora de proteção patrimonial mutualista, é que a associação ela trabalha em formato de rateio, dividindo o prejuízo entre os associados, e seguradora não. É um valor único, ele tem uma data de início e final, já na associação Mas tem um gancho aí que é um diferencial para quem vai vender, né? Que na associação a gente não faz classificação de perfil. Sim. Eu não olho para a Tássila, eu não olho para a Michele, eu olho para o bem. Quanto que aquele bem custa? Então, o valor é puxado em cima do valor do bem. Então, para mim, não importa o CEP, o CNPJ, a idade da pessoa, se ele utiliza esse veículo, às vezes, para aplicativo ou não. Então, a gente não utiliza essa classificação de perfil. Então, por isso que surgiu a gente, né? Porque tinha muita gente que não tinha o CPF, né? A seguradora olha de CPF também, para ver se ele Teu nome tá sujo. tá sujo. A gente não faz nada disso. A gente olha para o bem. O bem é esse valor e eu tenho planos a oferecer. Então, é muita oportunidade para a pessoa proteger o bem com um custo-benefício melhor. Eu acho que abrange muito mais a população brasileira do que uma seguradora, porque veio essa oportunidade de muita gente ter carro e, assim, antigamente não eram todos que podiam ter o seu carro ou o seu veículo assegurado. Eu mesmo, quando eu comprei a minha moto, eu coloquei proteção, viu? Eu não coloquei seguro. E também o meu foi assim, foi lá, fez a vistoria, olhou o valor desburocratizado, né? Cara, paguei a primeira, ficou protegida, acabou, não tive burocracia nenhuma. E eu acho que isso também, né, com como você falou, burocratizado. Isso mexeu também na seguradora. Sim. A gente tem visto essa mudança e também vai mexer nas associações, porque isso é bom para quem? Do consumidor. Sim, claro. Quando se abre o mercado, assim, eu nem diria que as associações são concorridas à seguradora, porque são mercados completamente diferentes de abrangência. Sim. Mas as associações passam a ser uma opção. E essa opção é de forma regulamentada. Olha que legal. Olha que transformação que está acontecendo no país. É um ponto de inflexão de fato.
Então, por isso que eu quero chamar a atenção aqui, e vou falar dezenas de vezes, se for preciso, das associações e dos consultores de produção veicular se profissionalizar. Para poder enfrentar com responsabilidade e com profissionalismo isso que está acontecendo, que na verdade, Michele, tá certo? É um marco na vida de uma pessoa. Muitas das vezes a oportunidade aparece uma única vez na vida de alguém e estamos diante de uma excelente oportunidade de transformação na vida de muitas pessoas. São 2.200 associações, só para trazer um número, 2.200 associações que se cadastraram. Vamos colocar que pelo menos cada associação, na pior das hipóteses, tem 10 consultores. Então estamos falando de mais de 25 mil famílias, pessoas e famílias que vivem diretamente da produção veicular, só de consultor, fórum administrativo. Então assim, de fato é um número muito significativo. É significativo. Maravilha. Tássila, é com você aí da área. E tá, agora a questão do time comercial, né? E Tássila, chegou minha vez. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Agora é real. Como nós somos muito focados assim em time comercial, eu acredito que eu tô vendo que a gente fala muito a mesma língua, né? O mesmo pensamento, isso é muito bom. Eu queria saber como que tá, como que o time comercial está se posicionando com essas novas regras, né? Com essa nova cultura que está sendo implantada agora. É importante falar isso quando a gente vive de vendas, né? E eu sou movida, como diz a Michele, a ação e resultado. Comigo é a execução e tem que ter o resultado, né? E aí, como que a gente prepara um time desse para alta performance? Primeiro, não dá mais para vendedor antigo, né? Aquele vendedor ultrapassado que tira pedido. Eu sou antigo, Zé. Não. Isso, não é isso. Eu costumo dizer uma coisa. Existem pessoas que envelhecem, existem pessoas que amadurecem. É muito vendedor. Muito obrigado. A Tássila é muito vendedora. Muito tenta. Tô com experiência. Tássila já ganhou. Vamos vencer o Leandro. Mas eu digo, o vendedor antigo não é antigo de idade, é antigo de pensamento, né? Porque muitas das pessoas confundem entre vender e atender, que não tem nada a ver. Né? Eu falo que se eu tiver atendente sentado no meu time de vendas, esquece, ele tira pedido. Ele acaba vendendo, não é porque ele sabe vender, é porque as pessoas compram. Se você tem um bom marketing, uma boa empresa, um bom produto, a pessoa tem um desejo de comprar. Mas isso não quer dizer que ele é um bom vendedor. E aí é diferente. Um detalhe importante, só para complementar o que você está falando. Esse vendedor, que é o tirador de pedido, ele facilmente vai ser substituído por R$ 39,90 por uma inteligência artificial. Facilmente. Porque ele é um atendente. Ele é um atendente. Então, essa é a diferença que a gente quer chamar a atenção do consultor de produção veicular. Das empresas, quando fala de consultor interno, também do consultor externo, tem que se profissionalizar. Eu vejo que, aí falando do pessoal de vendas, né, do mercado de vendas, a gente tinha antigamente os call centers, né, que eram o ativo, o executivo, e o pessoal foi também, teve que se remanejar, teve que se adaptar. E muitos deles acabaram sendo absorvidos já para a proteção veicular. Nesse mercado tem muito. E ele continua com esse mindset, né, de atendente. Mas eu tenho essa dificuldade com esse tipo de pessoas para treinar. Então, a gente tem um segredinho, né, que é importante. Sim. Eu falo para ele que é muito importante a gente saber escolher pessoas, né? Sim. Eu adoro... Ela fala isso todos os dias. Aí, eu tava vendo, aqui, ó, vai dar uma dupla dinâmica em você, porque é o mesmo pensamento. Tem que ter essas muitas linhas pra trocar. Porque eu falo que eu adoro escolher gente. Eu escutei uma frase esse dia, eu falei pro Leandro, como é que se contrata? Eu falei, cara, contrata gente de sorte. Eu falei, cara, eu adoro contratar gente que tenha sorte na vida. Mas Gisele, o que é ter sorte na vida? Eu sou uma pessoa de sorte, sabia? Leandro é uma pessoa de sorte também. Pessoa de sorte, pra mim, é uma pessoa altamente positiva, que tem uma visão de futuro, é uma pessoa que levanta e arregaça e, cara, bora fazer, bora executar, porque vendedor tem que ter muita vontade, né? E muita... Então, na parte da contratação, eu já começo ali a selecionar aquelas pessoas que são de sorte, que têm uma vontade, um desejo. E vendedor sem fone também, não adianta sentar na cadeira da mela, porque vai ser atendente, né? Sim. Ele vai ficar super confortável ali. Não basta mais só atender, né? Não ele deve ter mais, né? Ele tem que conectar. Tem que se conectar. Tirar pedido, falar sobre o produto, porque eu falo muito isso. Quando eu sento do lado do meu vendedor, ele tá falando exatamente o que o plano tem, né? Aí eu falo, pra que você tá falando isso? Aquele script que não tá igual, para milímetro do script, né? Não, mas você coloca o plano, a pessoa vai ler, tá tudo lá. Não é isso que vai te fazer vender. Porque plano, produto, muitas empresas têm no mercado para te oferecer e são
bacanas, né? E algumas já até colocam o valor no tráfego do É isso, não tem problema. Mas Já faz. aí é o que diferencia esse novo consultor para esse novo consumidor? É a conexão. É o relacionamento. Eu, como uma excelente vendedora, porque eu amo vendas, né? Eu falo que vendas me escolheu e eu tô aqui, todo mundo na vida quer aprender a vender. Eu adoro quando um vendedor me convence sem eu perceber. Mas eu adoro um vendedor. Eu não gosto de vendedor chato. Aquele antigo, do orçamento antigo. Fica falando do produto. Isso não conecta. Mas quando o cara conecta, ele entende. E outra, né? E saber de você, né? O consultor, hoje, lembra que o consumidor está procurando garantia, né? Ele está querendo se sentir seguro. Ele compra um serviço que não quer usar. Porque alguém vai passar perrengue quando for usar. Sim. Vai bater de carro, vai ser roubado, Tá, o reboque. vai chamar um reboque por causa, né? Alguma pane num carro. O que ele quer? Se sentir seguro na hora que ele precisar. Porque ele não vai lembrar do número do reboque. Sabe quem ele vai lembrar? Do consultor que vendeu para ele. E quando o consultor pega o telefone e fala: oi, fulano, eu tô aqui. Não, o número tá aqui. Aí ele fala: porra, esse cara eu vou levar pra vida. E ele começa a indicar. Então, assim, é esse o comportamento que a gente tem que seguir. Parar de seguir numa forma de atendimento, né? De tirar pedido, falar sobre produto. Isso não gera conexão. Isso você vai vender para quem quer comprar. Isso de fato, né? E tem que começar a gerar relacionamento, conexão. E um detalhe, né, Zé, falando desse novo consumidor, que é uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que mais inteligente no sentido de estar mais familiarizado com o digital e tudo mais exigente, o consultor do outro lado da linha tem que ser extremamente técnico, bom, gerando conexão, dando informação, sabendo do que se trata, saber de falar de muitos assuntos para que possa gerar conexão. Eu acho que a palavra de ordem de fato é conectar. Conectar. Você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante para o público de vocês, que eu acabei de aprender agora, né? Por mais que eu treine e desenvolver equipes, cada produto ele tem um feeling diferente do consultor. E você acabou de me ensinar aqui que o consultor de proteção veicular, ele é um profissional que não pode ser só focado na venda. Ele tem que ser focado no pós-venda. Ele é o consultor e ele cuida do cliente no pós. Isso nem todos os produtos que nós vendemos, apesar que deveria ser uma obrigação, éticas, para mim é ética, mas alguns não são obrigatórios. E é muito legal isso que você destacou para o pessoal que estão assistindo vocês, para o consultor ele ter esse feeling, essa pegada. Opa, não é só vender. Não. Eu preciso vender e cuidar. E assim, maravilhoso que você falou, porque se ele cuidar, o cliente volta. Nossa, ele traz, aí você vai ver o seu telefone ser uma máquina de venda. Eu costumo dizer que o nosso melhor vendedor é o cliente. É ele. Você sabe que na produção veicular tem um dado que... Posso falar, tá? Ai, como assim? Tem uma aqui mesmo? Quer dizer que vai gerar... Por favor. Vou falar. Em produção veicular, depois que um consultor está maduro, digamos assim, depois que ele passou por um processo de treinamento, depois que ele passou por toda essa jornada que a gente está falando, a gente fala isso muito na nossa mentoria, né? A gente tem uma jornada a ser cumprida. Esse consultor maduro, depois que ele está formado, 70% do resultado dele mensal vem através do marketing por indicação. 70%. Ele adora esse tema, né, Michel? Mas é muito maravilhoso. Marketing por indicação é vida. É porque o marketing de indicação, ele trabalha exatamente nessa coisa de você cuidar muito bem da sua base, Sim. conhecer muito bem a sua base, saber o que cada associado anseia e não simplesmente fazer o mais do mesmo para todo mundo, porque o que eu quero pode ser diferente para você. Para mim, no momento, um bônus é uma viagem. Para você pode ser uma troca de pneu, Sim. uma troca de óleo, né? E cada um num nível também sociocultural diferente. Isso. Então, você ter ali uma opção onde você atende toda a sua base, isso requer o quê? Conhecimento dessa base. Não, mas aí você percebe dentro de um time às vezes eu tenho um consultor de 1 ano, 2 anos e que não tem essa produtividade. Porque ele não está sabendo conectar. Ele não está sabendo se relacionar. Tem uma falha no processo dele da venda que está acontecendo. Que depois de 1 ano, você dentro de um nicho, né? Que, por exemplo, você entrou no ramo de proteção veicular. Quando eu entrei, eu falei, você é novo, né? Deixa eu ver se eu sei fazer esse negócio. E aí é rápido você faz a sua carteira de cliente. E quando você consegue, você fica com o consultor ali há mais de 1 ano, 1 ano e meio, e ele não starta, ele não está conectando. Ele não está fazendo essa jornada de relacionamento, foi aquilo que você falou.
Então a gente tem que ficar atenta dentro do time para realmente treinar. Esse é só uma pontinha, tá? O relacionamento. Mas também tem um outro também que a gente gosta muito, que é o que o Leandro estava abordando, sobre conhecimento. Não existe mais nesse mercado de consumidor, foi o que a gente falou, eles estão conectados a todo momento. Imagina se eu vou lá e chego na Tassila para comprar alguma coisa e ele é rasa. Ela não sabe, ela fala mais do mesmo. Então ela não vai conseguir me passar autoridade para vender. Então tem que estudar o mercado. O consumidor tem que saber o que é a regulamentação. O consumidor tem que estudar a concorrência. O consultor, ele tem que estudar a concorrência. Por quê? Quando ele estuda a concorrência e ele está com uma venda ali travada, porque o cara gostou de um outro produto, porque existe muito produto bom no mercado, ele sabe a dor da concorrência. E aí ele consegue quebrar aquele gatilho. Então você está vendo que um consultor ele tem que ser muito amplo. Quem que o cliente compra? A proteção veicular ou o consultor? Quem que ele Uma pergunta, o que você acha? Lógico, é o consultor. Óbvio, sem sombra de dúvidas. Isso a todo momento, porque é isso que eu estou te falando. O produto, tem muitas empresas oferecendo produtos semelhantes. Uma tem um reboque a mais, a outra tem um para-brisa, a outra, assim... Outra é mais bonitinha, a outra tá mais bem posicionada, mas de fato o que vai fazer a diferença na venda, e é isso que nós estamos chamando a atenção da turma que está nos assistindo, é a conexão. Meu, já estou conversando aqui, minha cabeça tá mil. Que é a primeira papo de proteção veicular, e eu estou muito feliz, porque é algo que a gente lida há tanto tempo, mas a gente não tem às vezes tempo, né, para trazer para o público toda a nossa jornada, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente faz ao longo desse tempo todo. Então aqui eu já pensei, nossa, temos que fazer um episódio sobre, sobre relacionamento. Temos que fazer um episódio, cada assunto que está sendo trazido aqui, né, da gente fazer um episódio com profundidade. A gente está fazendo um overview aqui, tudo bem? Estamos falando de resultado e acaba que, por mais que a gente queira ser profundo, falar de muitas coisas ao mesmo tempo é impossível. É impossível. Então, assim, eu quero... Realmente, tinha sido uma ideia da gente fazer outros episódios, a gente ventilou isso essa semana, mas eu já não quero mais ter essa ideia, não. Eu quero que a gente execute já o nosso plano, né, de assuntos para trazer para a mesa especialistas para que a gente possa realmente conversar de como ajudar essas associações, que a gente sabe que tem muitos que você falou, mais de 2.000 se cadastrando. Se elas se cadastraram porque elas querem continuar no game, e vamos fazer elas ganhar. E assim, cada uma delas realmente disputar o mercado, porque isso vai ser bom para todo mundo, para o consumidor e para eles também. Com certeza. Né? Isso. Vamos, tá bem? Dá para isso, senão é só complementar, porque de fato é uma grande oportunidade que todas as empresas, né, estão tendo para poder avançar na jornada. Então, pra gente fechar, né? Pra fechar o nosso bate-papo, o primeiro. Já acabou, mas eu vou fazer igual o Soares, Então a Gisele falou assim, quando tem um negócio no máximo uma hora. Então é 10 minutos que a gente tá aqui. Não, mas quando o papo vai rolando, né? Assim, eu não posso. Então, aí você falou que a gente falou de tudo um pouco, né? A gente tá focado no consumidor, né? O mercado mudou e a gente precisa transformar a mentalidade. E aí eu acho que surge muito sobre isso, né? É como vender, como abordar, como o gestor se posicionar sobre esse novo mercado. Então, realmente, são muitos temas englobados desse novo cenário, né? Nesse novo mercado. Mas, assim, antes de eu fazer a última pergunta para vocês, né? Assim, eu sei como gestora também, que sempre tem uma coisa que a gente quer ter uma oportunidade, que é um espaço pra gente falar, para nos soltarmos, né? Então, eu quero te dar esse espaço. Hoje, o que você tem para falar para os consultores? Se você pudesse dar um conselho hoje, qual conselho você daria? Mais profundo, né? É a bala de praia. É a bala de prata. Eu vou dizer o conselho que eu me dou, tá? Então, o que eu falo para todo mundo e como eu treino o meu time, né? Primeiro, a gente tem que pensar e agir, porque pensamentos sozinhos não são nada, né? Então, é pensar, se informar, né? A gente tem que buscar conhecimento e ação. Muitas das vezes a gente quer o pessoal fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, você tá com a faca e o queijo na mão. O mercado é isso, o mercado é inúmero, é muito vasto. Todo mundo pode ganhar dinheiro nesse mercado, só que tem que ter ação. Para ter ação tem que estudar como conectar, para ter ação precisa se informar como melhorar, entendeu? Então você precisa cada vez estar mais informado e agir.
Não adianta ficar só no pensamento. Como você nos ensinou a estudar sobre o produto também. Tem. Não tem como vender aquilo que tu não sabe, né? A gente tem que fazer aquela academia que eu falei, né? A gente tem que fazer aquela academia. Mas isso aí é outra parte. Outro momento. Você, Leandro? Eu diria, assim, o meu pensamento ele vai um pouco além de sua venda, porque tá muito dentro de mim, porque eu tô 20 anos, né, aqui norteando, né, orbitando esse universo, já vi muita coisa relacionada à produção veicular, enfim, ao que norteia. Então eu diria, meu recado ele tá muito ligado aos presidentes, aos gestores, à direção. Turma, acredita, regaça a manga e vamos. Porque se ficar com o olhar administrativo na operação, você trava todo o processo. Aí o teu vendedor, por melhor que ele seja lá na ponta, ele não consegue andar porque o processo está travado. Então, assim, é preciso soltar as amarras. Acho que é um bom momento. A regulamentação veio para trazer um bom momento para que as associações possam, de fato, botar o bloco na rua. Então, criem coragem, vamos para cima, porque se não for para ser agora, vai ser quando? Vamos esperar até quando para poder a gente fazer isso? Ah, não, quando daqui a 3 anos, quando vier a regra, que 3 anos vier a regra já está aqui, já estamos dentro. Então, tenham coragem, partam para cima, porque esse é o olhar comercial, gestão comercial do negócio. Legal, show de bola. Bom, então pra gente fechar, né, o nosso bate-papo com chave de ouro, Gisele, eu vou te deixar uma pergunta que vai com o nosso próximo episódio. Como você faz para manter um time atualmente? Como que você faz para manter atualmente um time engajado? E de resultado. E de resultado. Aí vamos melhorar. Como que você consegue manter um time com um resultado engajado? Melhorei o pessoal. Isso, muita gente fala, né? A gente vai na mentoria e fala, Gisele, como é que faz isso? Qual é a fórmula, né? Aí acho que o pessoal ontem tava me falando isso. Você é coach, você não quer. Eu falei, sabe qual é o grande segredo na minha cabeça? Assim, o que eu sempre enxergo acho que a minha mentalidade é do Leandro junto, são pessoas. O segredo está nas pessoas. Primeiro, lembra, escolher as pessoas de sorte? Sim. É o primeiro caminho. Depois é desenvolver talentos. Todo mundo tem um talento. Então, eu tenho um time altamente talentoso, que eu consigo identificar cada talento ali. E aí eu vou motivando ele. Lógico que tem muitos processos, existe muita fala para esse assunto, né? Mas principal são pessoas. Então motivem, achem as pessoas certas e aí depois a gente vai ver como é que a gente motiva essas pessoas, né? É isso. Tem muita construção nesse tema aí. Então, o principal capital de uma organização, né, só pela empresa que custou tudo, é o capital humano. É o capital humano. Sem ele a gente não consegue avançar. E se ele estiver bem preparado, menino, esquece. Aí eu vou falar pra você, quando você fala produção veicular com um time engajado, com um time preparado, com um time treinado, aí é gol na certa. É bom. Mais é pro próximo, você vai deixar um gostinho de quero mais? Não, vai ter muito mais. Ótimo, tem muito mais. Na verdade, se o nosso desejo, se vocês permitirem, se o VendaCast na veia nos permitir, a gente vai fazer. Aliás, querer tem que querer, mas tem que ver se o pessoal quer também, né? Não, se o nosso público quer, se ele quer mais assuntos sobre que não tem. A gente vai deixar depois dela no Instagram uma caixinha de perguntas, se quer mais. Se valeu a pena, a gente tem o maior prazer em fazer. Com certeza. Bom, então nos próximos episódios a gente vai falar, né, sobre gestão comercial, gestão da empresa, da associação como um todo, mais profundamente, como gerir essas pessoas. Isso, eu tenho um desejo, se vamos continuar com esses episódios, eu tenho o desejo de trazer pessoas aqui, convidadas. Sim. Trazer empresas, trazer advogados. O doutor Alexandre Porto, por exemplo, é uma figura que está no mercado aí e as pessoas seguem muito ele, porque ele realmente está vestindo essa camisa. Tem outras pessoas também, eu falei de uma, mas tem outras empresas, Inova, FPV, feiras, tantas pessoas que podem sentar aqui e trazer para essa galera um norte do que vai acontecer. Sempre com um olhar de futuro. Não do que já passou, porque o que já passou, já passou. Até o dia 15 de julho de 2025, foi onde todas as associações se cadastraram, é dali para trás, acabou. Agora daqui para frente, esse ponto de inflexão é o que nós devemos trazer aqui para essa galera e dar clareza, né? Usar esse veículo de comunicação aqui para poder informar a turma. Vamos embora. Já estou aqui na vibe da Gisele. Agora vou fazer acontecer. Gente, acompanhe então, né, os projetos da Bioeducação Empresarial, fique por dentro de tudo que está sendo desenvolvido para auxiliar empresas do setor. Leandro,
Gisele, muito obrigada. Tássila de casa já, nem Vera, a gente tá de casa. pergunta, mas vocês, foi uma delícia conversar com vocês. Poxa, Foi muito bom, foi muito legal. Gente, foi ótimo. Agora, passa pra cá. Foi tranquilo fazer, tá vendo? tá vendo? Pai, finge que não tem ninguém te gravando. Aí não tem então ele agora. Não. Fake ó, do que nós estávamos falando antes, né? Viu como você não teria a mínima dificuldade porque você tem extremo domínio? Eu sou uma pessoa de execução, bota a mão na massa. Muito obrigada, gente. Então a gente encerra mais um Venda na Veia Cast e aguarde gente para muitas vendas acontecerem no seu negócio. Obrigada, gente. Foi maravilhoso.